Estamos de volta. Você sabe. Vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa, já que a gente está falando de tudo, a gente tem que se estender aqui para o máximo de assuntos possível. Essa situação toda que nós estamos vivendo está nos permitindo repensar muitas coisas na nossa vida pessoal, muita coisa. Tanto você vai estar tendo que se reinventar, tem gente se reinventando aos borbotões, eu estou vendo isso, a quantidade de live absurda de gente está se mostrando a cara, mostrando profissionalmente, fantástico, um momento disso mesmo. Muito rico. E nesse momento, esse aspecto pessoal, individual, me preocupa menos, porque as pessoas vão dar o jeito delas. Já demonstraram que vão dar o jeito delas. Mas eu estou preocupado com como a estrutura da vida em sociedade vai ficar. Por quê? De uma certa maneira, aquilo que a gente lia em livros como O Ócio Criativo, do Domênico De Masi, e de outros sociólogos que falavam de futuro, com a pandemia se antecipou muita coisa. Eu mesmo tinha um vídeo aqui, um programa que a gente fazia, que era o Futuramente, que a gente discutia coisas do futuro, e que a gente colocou nesses mesmos programas aqui, que eu estou falando de 2019, final de 2019 que eu fazia, e aqui a gente colocou que aconteceria daqui a 10, 15 anos, que aconteceu agora. Aconteceu agora. Segundo estudos do Global Beckinsen, que é um instituto que pensa essas questões sociais de futuro, eles diziam que aproximadamente nos próximos 15 anos nós perderíamos 800 milhões de postos de trabalho no mundo. Só nos Estados Unidos já se perdeu 24 milhões em 2 meses. E no Brasil não deve ter ficado muito diferente. Lógico, uma proporção bem menor, mas também aconteceu. E não pode se esquecer que nós já tínhamos 14 milhões de desempregados antes da pandemia. Exato. Então, quando o mundo sair disso tudo, por mais que as pessoas estejam tentando dar os seus jeitos e se reinventar, nós vamos pegar uma sociedade onde aquilo que você se reinventa pode não ser absorvido. Pode não interessar. Como vão ficar as famílias e as pessoas no trabalho de se autossustentar? Assim, como é que você pensa esse momento? Assim, o dinheiro... Peguei pesado? Ninguém rasga o dinheiro. O dinheiro, ele tá estabelecido. Ou num lugar, ele só muda de lugar, né? Minha formação é contábil, mas eu sou pós em administração financeira, sou pós em controladoria, então eu manjo de economia e de macroeconomia. O dinheiro, ele só muda de lugar, né? Sim. Então, a partir do momento que há uma consciência de você entender o teu movimento em função da correnteza do recurso, você consegue se adaptar. Não é fácil, mas é uma questão de você se antenar na movimentação dessa correnteza. A minha preocupação é que a nossa sociedade é uma sociedade muito atrasada e travada, como a gente falou, a nível governamental. Então, por exemplo, nessa pergunta, a minha resposta ela vem num corte educacional. Então, por exemplo, a estrutura educacional que tanto se fala no Brasil, há uma perseguição hoje ao ministro e tal, uma série de coisas. Eu já vi algumas declarações do tipo, por exemplo, o orçamento da UFRJ, ele está, tipo assim, em 11º lugar se ela fosse uma cidade no Brasil. E a UFRJ, ela não tem uma contribuição de resultado desses profissionais mudarem a sociedade economicamente. Então, o problema, na verdade, é a mentalidade administrativa, econômica sobre essa nova vida profissional. Não sei se você está acompanhando o meu raciocínio. Perfeito. E aí, antes de você completar, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso para onde você está caminhando não vai aumentar ainda mais a desigualdade? Cara, poderia sim, é provável. Mas o que eu quero te dizer é que existe uma saída para aqueles que nos ouvem, nos escutam, nos assistem. Existe uma saída. Você precisa se antenar, por exemplo, a novas profissões. Sim. Então, por exemplo, há uma angústia hoje no mercado, eu sofro essa angústia, eu sei onde está o dinheiro e não tem profissional. Por exemplo,
Precisa-se no mercado de administradores de redes. Não existem administradores de redes sociais. Não existem. Os que existem não dão conta do trabalho. Então, existe recurso para isso. Toda empresa hoje vai precisar de um cara administrando rede social. Toda a empresa. A empresa que não tiver está fadada a falir. Toda empresa, por exemplo, vai precisar de um delivery se ela está no comércio de comida. Ela precisa de um delivery. Delivery precisa de uma estrutura de administração de rede social, por exemplo. Então, os caras estão preocupados com um canudo de universidade, quando, na verdade, tinham que ter uma formação na área de rede social e comércio digital. E-commerce. Então, isso é um problema. Por exemplo, quando a gente olha para as instituições, elas estão lá atrás. Estão atrasadas. Não tem formação nisso, não tem nenhuma. Então, o que a gente tem que fazer na iniciativa nossa privada de empreendedorismo? Correr atrás desse conhecimento. Porque ali, nessa direção, há dinheiro. E há dinheiro aqui, há dinheiro no mundo, em qualquer lugar que você esteja. Entendeu? Então, se você sentir dificuldade, você está numa metrópole, você vai para uma outra cidade, daqui a pouco a demanda vai chegar lá. Por isso, é o que eu falei de acompanhar a correnteza econômica, de você perceber a demanda. E aí você migrar para lá. Exatamente, fácil. A migração do fluxo financeiro. Exatamente. O fluxo profissional, ele tem que acompanhar a migração do fluxo digital hoje, entendeu? Do fluxo financeiro, o profissional tem que acompanhar o financeiro. Então você vê que o fluxo financeiro, por exemplo, nas mídias, os recursos hoje, eles estão na internet. Ah, então as mídias antigas vão se perder? Não, existem mídias antigas que já estão conectadas à internet. Então o recurso está lá. Quer um exemplo? O maior programa de rádio hoje é o maior programa digital de jornalismo do Brasil. Ele é rádio e internet, chama-se aquele programa da Jovem Pan. Ele é o maior do Brasil. O que eles entenderam? A rádio não pode ficar... Está aqui um diretor comercial de rádio, da 97, está o Hélito aqui nos assistindo, grande amigo. A rádio não pode ficar no modelo antigo, desconectada da internet. De jeito simultânea na internet. E ela tem que ser transmitido constantemente. Não só transmitido. Ela tem que editar conteúdo e ela tem que lançar com marketing específico, pílulas, formatos menores na internet. Então ela vai para o vídeo daquela forma. E isso é você caminhar com a mídia para a correnteza financeira do que já está acontecendo. Então as profissões estão aí também. Então, você pega um menino aí que se forma, sei lá, em administração e contato, Lincoln, não tem emprego. Não tem emprego porque você está no formato antigo. Se você tivesse sendo um excepcional conhecedor de redes sociais, impulsionamento, indexamento ou algoritmo, você tem emprego do valor que você quiser. É verdade. Do valor que você quiser. Engajamento, tudo mais. Total. Entendeu? Então, eu acho que a alternativa é essa. A gente tem que parar de achar que o governo vai dar a solução para as coisas da nossa vida, né? Então, a gente tem que se movimentar no sentido de buscar essas alternativas. E elas são isso um pouco que eu mencionei aqui, entendeu? Perfeito. Vamos dar continuidade? A gente já falou de cultura e arte, agora eu vou fazer uma provocação bem maior, se você me permite. Claro. A pandemia, vamos pegar um pouquinho do nosso métier, nosso mundo gospel, que é um mundo que você transita bastante, principalmente por conta do seu desenvolvimento em música. Meu filho comigo, ele tem prioridade. Eu investi. O que ele falou aí? Nova profissão? A nova profissão também vai ser de marketing digital, formato para mídia social. Isso aí. Perfeito. É isso aí, Felipe. Muito bem. Eu falava o seguinte, não te parece que a pandemia nos pegou de surpresa? Como é que é? A pandemia... Pegou a igreja de surpresa? Pegou total. Pegou a igreja no contrapé. Exatamente essa expressão que eu usei outro dia. Pegou-nos no contrapé. Pegou-nos no discurso errado. Pegou no contrapé. E agora... Momento de discurso errado. E agora ela pode pagar um preço animal. Ponto. Pensei que eu estivesse pensando isso sozinho, mas graças a Deus tem mais gente pensando isso. Pode pegar um cara, por exemplo, lá do interior do Ceará, que faz um culto animal, que prega animal, ele vai pegar o membro daqui que era de uma igreja de 5.000 pessoas. É só ele fazer uma live de um culto animal. Ele vai pegar o cara daqui. Vai pegar. O cara daqui, que frequenta na metrópole, uma igreja de 5.000 membros, que ele presencialmente tem um conteúdo animal,
ele vai concorrer com um garoto, ou com um rapaz, ou com uma pessoa que tem uma internet em qualquer lugar e do interior do Brasil. Entendeu? Mas eu não falo só na questão de formato, não. Eu falo também da questão de conteúdo. Eu vou te explicar o que eu quero dizer. Nós vínhamos muito... O Hugo faz um elogio aqui que eu tenho que destacar, cara. É brother, eu tenho que deixar ele falando. Eu tive esse despertar com as lives do Lincoln e as minhas lives estão gerando conteúdo que não posso dar agora presencialmente. Obrigado aí, Hugo. Bacana, bacana. Parabéns, Hugo. O que eu queria dizer é o seguinte. Nós vínhamos num discurso de prosperidade e de blindagem, em que achávamos que estávamos atraindo não sei quem e com que interesse para dentro da igreja. Sim. E de repente o vírus veio como chuva que cai sobre justos e injustos. Sim. Pegando todo mundo. Pega todo mundo. E aí, onde estão os profetas da prosperidade e do intocável? Sim, sim. E por que eles não provisionaram para isso? Por que não foram para a porta do hospital? Isso aí é violento. Se você for por aí é violento. Mas acontece que o que eu estou querendo dizer é que ele nos pegou de surpresa exatamente por isso, porque... Não, mas aí eu não acho que é surpresa, não. Eu acho que a igreja... Não pegou surpresa a nós. A igreja está longe das ruas, a igreja... Jesus, ele estabeleceu o reino e o evangelho nas ruas. Sim, em Jesus contato com o povo. Pouco ia na sinagoga, muito... Ele ia pontualmente e para agulhar a sinagoga. Ele ia para levar crise à sinagoga. Ele ia para levar reflexão e saía rápido. Entendeu? Mas o evangelho de Jesus ele é estabelecido nas ruas, numa cultura de um cotidiano das ruas, das praças, dos lagos, da caminhada. E a igreja ela já vem de alguns anos, algumas décadas, se afastando das ruas. Descolada, então, né? A pandemia ela só colocou isso colocou isso na vitrine. Mas eu não acho. É isso que eu quero dizer. Mas só colocou na vitrine, porque isso já é uma constatação. Por exemplo, é outro assunto, mas se você falar da música, a música que é um braço da igreja, ela está sofrendo o mesmo problema. A maioria das lives que eu tenho, elas geram a mesma pergunta. A nossa música virou uma música só internalizada. Quando, na verdade, ela deveria ser uma música internalizada e externalizada, para falar os perdidos. Ela não fala mais com os perdidos. A nossa música, ela só entretém os de dentro, cada vez mais. Então, mas ela é reflexo da liderança e da pregação. Então, a pregação nas igrejas é mais internalizada e a música é mais internalizada. As atividades são para entreter os internalizados e toda a atividade da igreja é cada vez para manter os internalizados. Entendeu? Então, por isso que eu digo que pegou de surpresa, porque todos vinham nesse voo de cruzeiro achando que tinham encontrado o modelo ideal, o modelo que ganharia o mundo, né? Extremamente afastados da rua, afastados, portanto, da cruz, como anúncio, e agora foram abatidos em pleno voo. O meu filho pergunta se a igreja deveria se juntar aos protestos que estão acontecendo no mundo. Eu acho muito complexo, porque os protestos estão muito polarizados. Eu acho que a igreja ela deveria se posicionar, mas é muito difícil hoje se posicionar. Tem que haver um aprofundamento, que a igreja se torna muito ingênua quando se posiciona. Se ela acho difícil. Eu acho difícil a igreja se posicionar. Eu acho que ela deveria se aprofundar. O Wellington fez assim um comentário. Eu acho que a igreja não deveria perder a capacidade de denúncia. Sim. De ser uma denunciadora profética. Uma denunciadora e anunciadora. Porque para toda denúncia demanda um anúncio. Né? Denúncia do pecado e anúncio de salvação. Não pode perder isso. Para isso, ela precisa manter-se isenta. Isenta, é aquilo que é o início da nossa conversa. Para não ser manipulada nem para um lado nem para outro. O Eric falou, em 10 anos, algumas profissões que podem acabar. Piloto de avião, anestesista, analista de investimento, engenheiro de software, contadores, auditores, recrutador, assistente jurídico, repórter, fonte, exame. É isso aí. E motorista de carro. Isso, faltou taxista com Google Car. Acabou. É isso aí.
de aplicativo, isso aí. É isso aí, vai acabar tudo. E aí? Vai ser... eu dei um exemplo, né, que é o cara que é analista de rede social, né? É uma, mas tem várias. Ó, Marcelão, que é o meu editor, Marcelo Barros, está dizendo que a igreja nunca vai se posicionar nas questões do mundo, não deve, né? E sim trazer luz para o mundo. É exatamente isso, eu também me Não, posiciono dessa forma. eu acho que, Posso até me colocar, mas desde que por eu não exemplo, esteja tem um exemplo, coadunado com ninguém. tem um exemplo que é um exemplo icônico nesse momento, que é do Martin Luther King, né? Uhum. E ele tem um posicionamento como igreja e ele tem um posicionamento antirracial da segregação na América do Norte. Então, ele se posicionou e trouxe a luz do mundo. É um pouco diferente do que Mas ele também tem um aspecto diferente, porque ele estava falando de uma coisa que lhe afetava, Não, ok. também Mas, indiretamente. mas no caso, Existia essa legitimidade dele. mas no caso lá é legítimo. Não, sim, não tem dúvida, não estou dizendo isso. Não estou transferindo o caso de lá E para cá. também lá não tem nenhum partido de um lado ou de outro. Não. É a questão Não, e outra coisa, apartidária. aqui, por exemplo, a gente não vive segregação. Nunca É viveu. verdade. Nunca viveu. Mas eu acho que no caso lá, ele se posicionou num assunto de protesto e se posicionou com o evangelho. Entendeu? Eu acho que esse lance do escravismo, da questão, por exemplo, quando há uma exploração, quando há um exagero no tratamento da vida humana para o lado negativo, a igreja tem que se posicionar. A igreja tem que se posicionar. Porque o nosso amor ao próximo é a história do bom samaritano. A igreja... Perfeito. Acho que eu falhei quando disse que na questão pode parecer que eu estava me referindo a ser isenta de posicionamento. Não é isso. Minha questão é se isentar de se aproximar politicamente, partidariamente de um lado e de outro. É disso que eu quero dizer. Porque quando ela se posiciona partidariamente, ela fica amarrada. Sim. E a igreja não pode ter amarras. Não, A igreja tem que manter a liberdade dela, de mesmo que ela tenha se posicionado favorável a uma coisa, e a pessoa que defende aquilo no início, depois muda, ela tem que ter a liberdade de dizer, eu não te apoio mais. O Você Felipe quebrou... O filho, ele tá polemizando mais. Está aqui também o Sidney, que é um grande amigo, trabalhou muitos anos na Sony, feríssimo. O Felipe está falando, a notícia das cruzes derrubadas rodaram o mundo e foram iniciadas por um pastor. Sim, Antônio Carlos. É o pastor Antônio Carlos, Antônio Carlos. Rios de Paz, né? E que ele crava as cruzes na praia. Cara, eu, assim, sinceramente, é fogo. Eu acho que aquele tipo de protesto, ele tá fora de hora, entendeu? Porque o problema é que nós vivemos uma polarização. Exatamente isso. Posso dar os olhos para a polarização que nós estamos exatamente isso. Não existe ninguém ingênuo aqui. A gente tem que tomar cuidado para que os nossos protestos não sejam instrumentalizados partidariamente, politicamente. Exatamente. Então ali, eu acho que poderia ser feito um outro tipo de protesto, entendeu? Uma outra fala. E essa fala com muito zelo, com muito cuidado, porque é o que a gente está mencionando aqui. O zelo é isso não ser usado, eu não digo nem partidariamente, porque eu estou começando a entender a estrutura partidária do Brasil. Quer que eu te fale uma coisa? O Antônio Carlos, ele já tem um histórico de um posicionamento, vamos dizer assim, à esquerda. Historicamente, à esquerda. Já vi ele pregando, e eu respeito muito o posicionamento dele, mas ele pregando e ele falando acerca do que é a ONG e qual é o trabalho missiológico dele, vocacional, eu tenho o maior respeito e o meu voto é de confiança a ele. Agora, esse trabalho é necessário uma autocrítica do momento em que nós vivemos. Eu só acho isso. Eu não sou contra pregar as cruzes lá pelas mortes. Eu acho que as mortes, elas são um alerta, porque nós devemos ficar tristes com as perdas. De verdade, de coração. Claro, não tem a menor dúvida. E hoje, colocar as cruzes e falar das mortes significa estar de um lado. Então há de se haver, Osiane também, minha amigona aqui,
uma ajudadora, uma amiga também, mente Tá brilhante. minha tia também entrou, a dona Ada, vozinha aí, é minha tia. É Bem-vinda, bem... tia. Então, eu acho assim, que aquele problema lá, aí fica mais feio ainda, porque um tira a cruz, aí o outro bota. Aí eu, caramba, eu boto a mão na cabeça e falo, meu Jesus, onde é que a gente vai parar nesse negócio? Entendeu? Quando na verdade, eu acho, sinceramente, que a igreja, ela tinha que estar, era, por exemplo, pela condição que o Antônio tem, pela estrutura que ele podia ser muito mais efetivo formando pessoas com as novas profissões que a gente falou aqui. Essa é a minha posição. Entendeu? Com a estrutura que ele tem, com a condição que ele faria muito melhor a nossa sociedade, como igreja, se ele formasse a nova geração que ele cuida lá no Jardim Gramacho, Palestina, sei na Índia, onde ele fica lá, se ele pegasse e não desse negócio de cesta básica. Porque cesta básica é pontualmente assistencialismo. Ele faria um trabalho animal se ele chegasse e falasse, eu estou formando 120, 250 em escala. E estou formando profissionais que formam. Outra coisa, em escala. A gente tem que parar com esse negócio de pontuar assistência. Dei não sei quantas cestas básicas. Mas tu ensinou quantos a pescar. Sacou? Então, porque um pequenininho como eu, Ali, que você está falando isso porque é mole. Não, não é mole não, é porque eu não tenho condição. Agora, os caras que têm condição, que a gente conhece, que tem estrutura, que tem uma base financeira para fazer, colaboradores, voluntários, pode sim fazer um trabalho relevante. Então, Continuado. Um trabalho continuado. Isso, perene. E tipo assim, Jansen, tem a denúncia e tem aquilo que eu posso fazer para mudar a história. Entendeu? O que eu mudo na história? Eu mudo, por exemplo, com uma medicina alternativa. Que hoje eu estou pensando isso pra caramba. Então, tem um cara na internet, muito conhecido, como o Dr. Laí Ribeiro. Eu teria o maior orgulho do mundo falar que esse cara era um pastor. Mas eu não tenho nenhum pastor dando esse alarme na medicina. Não tem. Uhum. Não tem. Não tem um pastor falando sobre isso. Eu nunca vi falando do que a gente sofre a respeito da medicina. Nós estamos sofrendo, mas ninguém fala. Não, todo mundo é corporativista, fica todo mundo calado. Sacou? Então, em vez de ficar botando cruzinha na praia, chega e fala assim, ó, eu tenho aqui, na minha comunidade, não sei quantos médicos alternativos. Você que está sofrendo de fígado, de não sei o que, não sei o que, nos procure, porque eu tenho alternativas para curar você com R$3, com R$2. Isso era papel da igreja. Agora, ficar levantando gente para criar confusão na praia, para entender que ele é da igreja, aí fica nego à esquerda e à direita. Não, ele é da igreja, da esquerda. Isso não adianta de nada. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Agora, chegar... Na verdade, a gente acaba se emprestando, a gente se empresta para a instrumentalização dessa polarização política que se estabeleceu no país. Exatamente. Então, eu aqui falei, eu chutei aqui duas alternativas. Entendeu? Então, tem aqui um negócio de reforço. Reforço vai cagar no mato, meu irmão, de reforço. Dá uma profissão. Pô, Lincoln, como? Tem profissão. Eu trabalho numa escola que forma a gente em 2 meses. Uma profissão. E uma profissão muito digna, que são os vigilantes nessa nação, que dão apoio, por exemplo, à questão da segurança. Com 2 meses o cara sai um profissional. Mas a igreja não. Que negócio de reforço. Reforço para quê? Vai pegar um canudo de universidade para fazer o quê? Para ser advogado quando essa profissão vai acabar? Sabe? Essa minha indignação vem fruto do que você analisou. Entendeu? Ficar botando cruzinha na praia? Pô, bicho, sabe? Entendeu? Para ser pauta de mídia da Globo, com todo respeito, sabe? E que parece muito que já faz sabendo que vai haver esse tipo de repercussão, né? Claro. Se já dava em outros governos, nesse então que está hiperpolarizado na sociedade que a gente está vivendo, pô. Mas parece, a impressão que eu tenho é que quer ir para a mídia, que quer ter essa relevância de holofote, que sinceramente, cara, Jesus, ele não tinha essa pegada. Não tinha essa pegada. Jesus tinha uma preocupação, Jansen. Ele tinha uma preocupação em formar 12 caras que, em efeito escala, iam mudar o mundo. Entendeu? E que efetivamente mudou.
mudou o mundo. 12 caras. 12 caras que ele formou e mudou o mundo. Então, eu acho que a igreja, às vezes, ela tem que focar isso. Efeito multiplicador, sabe? Eu tenho que formar pessoas que vão ser formadores de outras pessoas numa linha perene de transformação, sabe? E parar com essa coisa pontual e assistencialista. Ah, entreguei 500 cesta básica. E aí? E aí? Mudou a história daquelas pessoas? Ah, Lincoln, não se muda assim. Muda. Deixa eu mandar um abraço para a Terezinha, que está aí mandando graça e paz. Graça e paz para você também, Terezinha. Um abraço, beijo grande para o pessoal também lá de Novo Horizonte. O Eric falou. Desculpe de interromper. O denominacional enfraquece as ações da igreja. Também. Sim. Também. Ele bota embaixo, ó, se entendesse verdadeiramente a força do reino, a educação seria melhor no nosso país. É verdade. Vocês sabiam, por exemplo, que de cada 3 profissionais da educação, te perdi um pouquinho. A educação governamental, né? Que ela não está nem na base, ela está no ensino médio e a maioria, 70%, está no ensino superior. Que a pirâmide aqui está invertida, né? Invertida. Está invertida. De cada 3 profissionais da educação, só um está na sala de aula. Sabiam disso? De cada 3 profissionais da educação, um está na sala de aula. Um está na retaguarda, está na administração, está na retaguarda, e outro está de licença, está aposentado, está não sei aonde, está deslocado para outro lugar, está fazendo outra coisa. Está emprestado em outro órgão, coisa do gênero. De licença, é isso aí. Não trabalha na sala de aula, mas também não está na administração. Eles nem sabem onde está. Então, cara, essa educação que historicamente a igreja tem um envolvimento danado. A igreja, ela tem um envolvimento danado na história da educação do mundo. Do mundo. O estudo da Bíblia, ele é pioneiro na educação acadêmica das pessoas. O estudo da Bíblia. É verdade. Gutenberg, com a escrita e a imprensa e o desenvolvimento da indústria literária, Gutenberg começou com a Bíblia. A igreja está deslocada disso. A escola dominical está esvaziada. Ela está no modelo de escola dominical de 1918, pô. Extremamente esvaziada. Extremamente esvaziada. Um modelo e aí que eu acho que nós perdemos muita base com o esvaziamento da escola dominical. Sim, está aqui meu amigão, meu amigo de infância, meu grande amigo Marcelo Barreto Soares. Não se muda nada sem educação massiva. A história registra isso. É isso aí. É verdade. É um projeto educacional em escala. Mas um projeto, né? Um projeto que independa do governo que entra. Sim. Que esse é o grande problema. Entra um governo e muda tudo. Eu já vivi isso também. O aparelhamento nesse país é uma coisa muito grande. Não, absurda. Mas assim... O aparelhamento é muito grande. Eu já vivi isso, Jansen. Mais uma vez a gente fala do que a gente viveu. Eu já vivi isso. Eu trabalhei num projeto durante 3 anos, uma ONG não governamental, uma ONG que ela era UCIP, ela não dependia de verba do governo. A UCIP, para quem não sabe, ela é financiada por empresas privadas. Sim. Ela é outorgada pelo Estado para ter essa normativa que protege ela, para ela conseguir fazer isso, e ela pega dinheiro de impostos das empresas privadas e coloca no projeto. E formava no Brasil cerca de 8 mil jovens. E não tinha nenhum crente. Não tinha ninguém da igreja. Ninguém. Aí eu olhava para aquilo e eu ficava pirado. Falava, cara, eu ouvi minha vida toda, cara, que a gente tem que ter um projeto para mudança de vida das pessoas através do evangelho. Aí eu tô vendo aqui os caras espírita, kardecista, macumbeiro, tudo vivendo isso. E eu fico me perguntando aonde nós estamos. Entendeu? E qual era o projeto? O projeto, uma coisa óbvia que acontece na nação brasileira. O que o projeto fazia? O projeto ia para a escola pública de ensino médio e pegava o menino que estava se formando ou tinha se formado, tipo, 2º ano, 3º, 1 ano de formado ou 2 anos de formado. 17 a 24 anos. Fazia o quê? Preparava para adentrar no mercado profissional. Por quê? O menino sai do ensino médio hoje, que a maioria faz isso, não consegue adentrar à universidade, quando muito completa, ele completa e não sabe nem passar um e-mail, não sabe escrever um e-mail. É o analfabeto funcional, né?
Total, total. Então, como é que Interpreta um texto, não sabe o que está falando. eu vi outro dia uma estatística, né? O ministro estava falando sobre isso. Os caras não conseguem ler e interpretar um texto. Então, como é que uma pessoa dessa vai trabalhar só em subemprego? Uma nação não cresce com uma base gigante nesses subempregos. Não cresce. Não cresce. Porque até os serviços primários da agricultura são feitos por máquinas hoje. Então, os operários vão E acabar. o subemprego não gera riqueza. Não gera riqueza. Não gera riqueza. E tudo que estava numa base antigamente, agricultura, outros setores, né, primários, agricultura, indústria, as máquinas estão fazendo tudo. Então, o que a ONG se especializou? Em fazer com que esses meninos tivessem o mínimo de formação para serem secretárias, recepcionistas, auxiliares administrativos, um ASG diferenciado. 8 mil jovens, em escala, fazia em escala. Aí quando você viu um relatório pontual, eu me lembro da coordenadora falar, ó, eu não quero relatório pontual, eu quero escala. Tinha um projeto, entendeu? Escala, multiplicadores, sabe? As mães estão aqui, os outros filhos vão chegar aqui, os irmãos desse menino estão sabendo o que está acontecendo? Escala, escala. Que impacto vai sofrer aquela sociedade, né? Exato. Com amplitude. Nós estamos em qual bairro? Eu acho que falta esse tipo de aprofundamento, entendeu? Esse comentário veio do negócio das cruzes, né? Isso, Nós falamos quase 20 minutos com as cruzes. Lincoln, a gente vai terminar essa primeira live nossa, essa nossa estreia. Acho que a gente estreou com chave de ouro, foi espetacular. Né? Já são 22h15. Claro, sempre. Sem dúvida nenhuma, está lá já no nosso IGTV, né? E depois a edição juntando os dois blocos vai estar no Link TV, no canal do YouTube. Legal. Do Link TV, no final do dia de amanhã já entra lá. É o tempo que eu levo para fazer a edição. Acho que a gente estreou de uma maneira maravilhosamente bem. Demonstrou que a gente vai ter muito mais coisa para falar. Né? A gente falou muito e a gente só pegou dois pontos da pauta. Só 2 pontos da pauta, é muita coisa, né? Eu tinha 5. Estou pegando 2 pontos da pauta. Eu já estou na expectativa do próximo. 1h15. Semana que vem, de novo, a gente só vai ter que acertar exatamente esse dia e o horário para ficar um troço mais legal, né? Para todo mundo poder participar e chamar mais gente para poder fazer esse debate. Se eu conseguir, a gente abre espaço para botar gente entrando conosco e debatendo ao longo do programa, entrando um e saindo o outro, para participar desse debate grande aí. Obrigado pela tua disponibilidade e pelo teu carinho de me atender. E vamos seguir o barco, falando de tudo. Legal, falando de tudo. Obrigado a todos que nos acompanharam por aqui. Foram muito gentis, participativos. Obrigado pelo carinho. Wellington, obrigado. Parabéns pelo conteúdo excelente. Obrigado. Obrigado, Wellington. Um abraço, querido. Deus te abençoe. Tchau.